TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Primeiramente, cumprimento o vereador Gardel Rolim, nosso anfitrião, presidente da Câmara Municipal, meu amigo, excelentíssimo senhor ministro do Supremo Flávio Dino, presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Holden Queiroz, o excelentíssimo senhor vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, neste ato representando o prefeito, o excelentíssimo senhor vice-procurador-geral de Justiça do Estado do Ceará, doutor Francisco Lucídio de Queiroz, o excelentíssimo senhor subdefensor público do Estado, doutor Leandro Souza Bessa, ali, que representa a senhora defensora-geral. Cumprimento também os senhores e senhoras gestores municipais, prefeitos, vice-prefeitos, procuradores, enfim, pessoas todas ligadas a essa área, senhoras e senhores. Eu quero agradecer primeiro pelo convite que me permite esta agradável oportunidade de retornar a Fortaleza, essa bela cidade, e para um fórum que discute talvez um dos maiores problemas nacionais hoje, aliás, do mundo, né? Que é o problema da segurança pública. Eu quero aqui, antes disso, fazer um registro pessoal aqui de uma homenagem pessoal que eu quero fazer, é a primeira oportunidade que tenho de fazê-la ao ministro Flávio Dino, meu querido amigo e colega de magistratura federal. Nos conhecemos há 30 e tantos anos, mas esses dias em Brasília conversávamos que havia talvez uns 15 anos ou 20 que não nos víamos, período justamente no qual esse grande homem público emprestou seu talento, seu brilho, sua integridade ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo. Sua Excelência, como nós sabemos, passou por todos os cargos, ou cargos relevantes em toda a administração pública dos 3 poderes da República, e por onde passou deixou a marca do seu brilho intelectual, da sua amabilidade, da sua capacidade de trabalho e de sua sensibilidade social. E hoje vem a integrar o Supremo Tribunal Federal para a felicidade dos jurisdicionados brasileiros e para orgulho de seus amigos. Então, receba, ministro Flávio, essa homenagem minha de coração. Bem, a Constituição Federal de 1988 ela foi mais rica, mais específica em disciplinar exaustivamente o tema da segurança pública. As constituições anteriores, elas não tinham essa preocupação. Tanto que a Carta de 88 tem um capítulo específico sobre isso, que é a defesa do Estado e das instituições democráticas, e também, como muito bem falou o ministro Flávio, a segurança pública ela foi erigida a um status de direito fundamental, e está no artigo 5º da Constituição. Mas não só isso, ela foi colocada também no artigo 6º, quando trata dos direitos sociais. Mas tanto no âmbito dos direitos individuais como nos direitos sociais, a segurança pública hoje é um dever do Estado, é a responsabilidade de todos, que também isso estampado no artigo 144. Portanto, os contornos de segurança pública hoje estão descritos com muita clareza na Constituição e, repetindo, entre os direitos e garantias fundamentais. O artigo 144 descreve os órgãos de segurança pública, através dos quais o Estado vem desenvolver essas funções, coloca a Polícia Federal, Polícia Rodoviária, polícias militares, corpos de bombeiros e também, no famoso parágrafo 8º do artigo 144, as guardas municipais. O grande constitucionalista José Afonso da Silva coloca que segurança pública é uma situação de preservação ou restabelecimento da convivência social, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público e privado,
de modo a permitir que todos gozem os seus direitos assegurados pela Constituição. Assim, segurança é um estado de tranquilidade, é um estado que permite o usufruto e o gozo daqueles direitos que são assegurados na Constituição. Direitos esses que não são poucos, mas todos aqueles que a Constituição escolheu como direitos fundamentais. Já Cláudio Pereira de Souza Neto tentou criar uma doutrina, ou tenta criar até em um livro que ele escreve junto com o professor Canotilho, de duas vertentes de segurança pública, uma mais antiga, muito mais ligada ao período ditatorial, onde ele coloca como segurança pública aquela que nos faz temermos o inimigo interno e cuja necessidade de combate é legitimada em regimes totalitários através da força, da violência. E, por outro lado, coloca uma outra vertente de segurança pública como aquela sendo a de um serviço prestado pelo Estado em prol do cidadão de modo a garantir o exercício de seus direitos. Ou seja, através de uma atuação preventiva, de uma atuação de redução de riscos e principalmente de uma atuação através de políticas públicas de planejamento. Nos parece que a vertente segunda é aquela que traz maior adequação ao modelo, ao desenho trazido pela Constituição. Ou seja, uma segurança pública como um dever do Estado e de todos para proteger o cidadão justamente daqueles que cometem infrações penais e que vêm prejudicar a convivência social harmônica. Também há um outro estudo da professora Ana Maria, me fugiu aqui o nome da estudiosa, Ana Silvia Serrano, em que ela fala que o conceito de segurança pública tem uma íntima relação com cidadania. E é muito fácil de perceber. O município, o Estado, ou qualquer localidade que tem um adequado sistema de segurança pública, onde há esta sensação de segurança que permite o exercício de todas as faculdades que a Constituição prevê, isto é cidadania. Cidadania é o exercício das prerrogativas constitucionais que o cidadão tem. A cidadania se manifesta no direito de ir e vir, no direito de se relacionar socialmente, no direito de se escolher uma profissão, no direito de eleger os seus representantes na forma e nos casos da lei. Portanto, segurança pública, ela jamais confronta com cidadania, ao contrário, ela vem a ser um valor que se soma. Esse estudo é muito interessante e nós podemos facilmente perceber no nosso dia a dia a união dessas duas instituições, como a segurança pública, como a sensação de segurança e o exercício dos direitos inerentes à cidadania. Não podemos ver, como eu dizia, as duas vertentes como contraditórias, mas sim como complementares, na medida em que segurança pública sem cidadania não é segurança pública, e tentar se exercer a cidadania sem o apoio da segurança pública também não dá resultado nenhum. Bem, a atuação do Poder Judiciário nesta matéria, ela reveste-se de uma importância ímpar. Há realmente de se pensar que todo o aparelho repressor do Estado ele é importante, mas quando se tenta controlar, quando se tenta garantir o exercício da cidadania, e quando vem a atuação necessária, preventiva ou reprimida do Estado-polícia, isso acaba culminando no Poder Judiciário, porque a ele é dada essa missão de dizer o direito, ou seja, compor os conflitos de interesse que surgem a partir do convívio social. O judiciário é um mecanismo de restabelecimento de paz social. A criminalidade é uma doença.
é uma moléstia social, mas que está presente em todas as civilizações e tempos e épocas do mundo, como muito bem contou aqui o ministro Flávio, com a origem dos primeiros crimes na própria Bíblia. No Gênesis nós vamos encontrar 2 primeiros casos de cometimento de crimes. Mas a força estatal é chamada justamente à repressão, ela o faz através da força policial, mas o resultado, ou seja, a efetivação dessa política de punir ou não é feita através da atuação do Poder Judiciário. E nós, juízes, temos que atuar em uma forma de harmonizar 2 coisas muito básicas que também são princípios constitucionais. Me parece o grande problema hoje, que foi tangenciado também pelo ministro Flávio, que é o equilíbrio entre a prevenção, repressão à criminalidade e a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos. E, digamos, dos cidadãos acusados também. Eu não gosto quando se usa a expressão tal juiz é mais garantista, tal juiz é mais punitivista. Eu acho que esse tipo de colocação não é adequado, porque, afinal de contas, garantista todo juiz deve ser, no sentido de garantir o cumprimento dos princípios constitucionais e das normas de direito. Portanto, o ministro Flávio é um juiz garantista. Eu me considero um juiz garantista, porque eu tento garantir esse equilíbrio que há de ser e que às vezes é conflitante. Porque, por exemplo, uma atuação estatal pode vir a, em tese, violar um direito individual. Quando se faz uma busca e apreensão, quando se invade um domicílio, não há, aparentemente, esse entrechoque de princípios igualmente protegidos pela Constituição. Quando se exerce uma liberdade de expressão, muitas vezes essa liberdade de expressão, ela pode atacar o direito fundamental, a honra de uma pessoa. Então, sempre esse entrechoque de princípios tem que ser analisado, tem que ser pesado e tem que ser ponderado, e o será pelo Poder Judiciário. Então, se nós considerarmos que tanto o direito à liberdade como o direito à segurança são direitos de igual patamar constitucional, nós temos que ter uma estruturação de órgãos, de sistemas e de políticas que venham justamente a harmonizar, a tentar fazer com que ambos os princípios sejam aplicados na Constituição, às vezes um com maior peso, às vezes outro, e o que dirá é o peso no caso concreto, porque os constitucionalistas portugueses sempre dizem que, às vezes, um direito fundamental pode se contrapor a outro, mas o que não pode é você, a partir do exercício de um dos direitos, aniquilar completamente o outro. Então, é necessário um equilíbrio na preservação desses direitos constitucionais. É como o professor Antônio Scarance Fernandes diz, um sistema que assegure eficiência com garantismo. Que não haja uma sobreposição de um princípio sobre outro a ponto de que se aniquile, por exemplo, um direito constitucional ao contraditório, à ampla defesa. E é o dia a dia de nós juízes, tentar equilibrar esses princípios. Porque a Constituição também prevê um rol de princípios de proteção aos acusados em processos criminais. E não é um rol pequeno. Então, o grande desafio justamente é que temos que ter uma eficiência na atividade preventiva e repressiva, temos que prender, sim, quando se deve prender. Temos que soltar, sim, quando a soltura é recomendável. Mas sempre sem polarizar, usando a expressão do ministro Flávio. Parece que a polarização em um sentido ou em outro, ou seja, a aniquilação de um princípio por outro, ela é de todo danosa para a convivência social. Bem, alguns exemplos aqui onde o Poder Judiciário tem sido chamado e o STJ tem se manifestado na composição desses conflitos, porque, afinal de contas, a missão do STJ é dar a última palavra na interpretação da lei federal. E o primeiro caso que me chamou a atenção aqui, justamente, que já foi muito bem relatada pelo ministro Flávio, é a questão
da atuação das guardas municipais. Realmente há digamos, uma pequena dissonância entre a compreensão do Supremo Tribunal Federal e aí do STJ. Agora, eu procuro harmonizar essa compreensão de modo que, e sempre priorizando pela pauta constitucional. O que a Constituição disse e o que o Supremo disse. O Supremo diz que a Guarda Municipal, ela integra o sistema de segurança pública. Então, nós não podemos dizer que ela não é integrante da segurança pública, que ela não tem o papel de segurança pública. É claro que o tripé a que o ministro Flávio se referiu está na Constituição também, porque é a questão da proteção do patrimônio, das vias públicas, como se fosse uma substituição do guardinha da esquina. Mas a criação das guardas municipais foi absolutamente necessária justamente a partir da constatação das características do modelo federativo brasileiro. A aula que o ministro Flávio nos deu foi uma aula de sociologia, de política, de história, de religião. Foi algo que é muito bom ouvir isso, ministro. Sabe? Tanto o brilho, a sua habilidade em construir um raciocínio lógico baseado na história, na filosofia. Evidentemente, a grande população vive aonde? Nos municípios. E a Guarda Municipal ela é absolutamente necessária. Apenas há uma dificuldade de compreensão, porque o STJ tentou dar, através de um precedente, uma compreensão mais restritiva, de que a Guarda Municipal só deveria agir dentro dessas balizas. E eu tenho a minha posição muito mais acostada à do Supremo do que à do STJ. No sentido de que a Guarda Municipal integra o sistema de segurança pública, deve fazer o papel de segurança pública. A única coisa é, como da mesma forma com que interpretou o ministro Flávio, deve haver uma análise da situação concreta. É o que o Supremo já diz, e o que o próprio Código de Processo Penal diz, a fundada suspeita, algum elemento que autorize aquela atuação do agente naquela oportunidade. Eu julguei um caso onde houve um furto de uma mochila dentro do metrô. Ora, se o guarda municipal fosse procurar um juiz para pedir uma busca e apreensão, isso é só em filme americano. Isso realmente não funciona no mundo real. E eu alertei os colegas no momento do julgamento, olha, esse caso aqui é um caso específico, porque ainda que se pense que o guarda municipal não tem que policiar ali, não, mas ele afinal de contas, a estação de metrô é uma instituição municipal, é um bem público municipal de uso comum, e ele está ali para fazer o patrulhamento. E se ele verificou o cometimento de um crime em flagrante, não no momento, mas no logo após, que é uma hipótese de flagrante autorizada pelo Código de Processo Penal, era de se ter como legítima aquela prisão em flagrante e as provas que dali decorreram. Mas o problema é que nós temos que realmente olhar caso a caso. Outra questão que tem muito se discutido na jurisprudência é a questão da revista pessoal, né? Abordagem pessoal. A abordagem pessoal, ou a busca pessoal, ela tem que ser baseada em, como diz o próprio Código Penal, em fundadas suspeitas de que o indivíduo ou está praticando um crime, ou está na posse de elementos, né, instrumentos ou mesmo substâncias, armamentos, que façam presumir que ele teria praticado um crime. Portanto, essa busca pessoal ela é legitimada desde que o policial demonstre, na hora da prisão, as razões que o levaram a tomar aquela medida. E o próprio Supremo Tribunal Federal também já chancelou esse tipo de conduta através da tese número 280, se não me engano, relatada pelo ministro Gilmar Mendes. É claro, nós podemos admitir a busca pessoal, mas nós temos que ter um tirocínio especial sobre a atividade do policial. Porque se ele simplesmente fez uma busca sem qualquer motivo, ou, por exemplo, baseada na cor da pele do sujeito, que isso está sendo discutido no Supremo também, a questão do perfilamento racial, essa busca, evidentemente, tem que ser anulada pelo Poder Judiciário, porque ali houve uma violação
a princípios constitucionais muito maior do que eventual interesse do Estado em prender, porque, afinal de contas, o interesse do Estado em prender ou em aplicar a lei penal é um interesse legítimo que vem em defesa da sociedade. Esse é o tema 280 da repercussão geral, então, sobre as buscas pessoais. Houve um caso interessante também que passou pelo STJ, mas que aconteceu durante a situação da GLO no Rio de Janeiro. Acho que Vossa Excelência estava no Ministério? Não, ainda foi. Quando houve aquela decretação de medidas de garantia da lei da ordem no Rio de Janeiro, houve uma necessidade aparente assim de se procederem a buscas domiciliares, mas um caso paradigmático chegou no STJ porque o mandado de busca e apreensão não mencionava a casa, não mencionava o local específico. E houve uma busca e apreensão em diversas residências, acharam algumas coisas, em outras não, mas depois uma dessas pessoas acusada, ela foi até o STJ e conseguiu a anulação dessas buscas, porque afinal de contas o Código de Processo Penal diz o mandado de busca e apreensão deve conter uma descrição específica do que está sendo buscado, aonde está sendo buscado. Agora, claro que nós temos que entender também, e aí vem o mundo real, você chega numa comunidade do Rio de Janeiro, não vai ter algo lá tão bem definido, como eu dou sempre o exemplo de Curitiba, a rua Marechal Floriano, esquina com a Marechal Deodoro. Todo mundo conhece isso. Mas lá não havia uma descrição tão específica, mas também era uma ordem tão genérica que permitia que o policial entrasse em qualquer casa que ele quisesse. Então nós anulamos essa busca e apreensão, acabamos absolvendo o sujeito, claro, resguardando a possibilidade de se propor nova ação penal com base em outras provas, né? Então, esse é o caso da busca coletiva em domicílios. Um outro caso também interessante, que é o que a doutrina costuma chamar de fishing expedition, ou seja, a pesca probatória, ou seja, aquela expedição da polícia que às vezes acaba se utilizando de uma situação autorizadora para procurar mais do que poderia e acaba encontrando uma coisa, que não é a mesma coisa do encontro fortuito de provas, que o direito americano permite. Mas a pesca, ou a pescaria probatória, ela é repelida pelo ordenamento jurídico brasileiro e os tribunais têm tirado, realmente têm invalidado operações em que a busca da prova se deu através desse instrumento, muitas vezes utilizado pela polícia como pesca probatória. É uma situação onde o sujeito estava sendo preso em flagrante, mas a polícia foi mais. A polícia fez com que ele fosse até a residência dele e dentro da residência encontrou objetos que tinham sido objeto de receptação. Encontrou um notebook e encontrou droga também. Mas ele estava sendo preso por tráfico. Cabia ao policial o quê? Então somente prendê-lo e levá-lo à polícia. Mas o policial forçou uma situação em que o acusado foi encaminhado até a sua residência e lá se encontraram elementos que configurariam em tese a prática de receptação. Então essa parte da receptação, essa prova da receptação foi anulada pelo Superior Tribunal de Justiça. O outro tema que tem exigido muito a intervenção do STJ é a questão do reconhecimento de pessoas. Há praticamente uma mudança de paradigmas nessa questão que hoje muito preocupa. E não sei se vocês acompanharam, mas nos últimos 3 meses houve 2 precedentes do STJ onde nós anulamos. No primeiro deles havia 60 condenações do mesmo sujeito. Vejam bem, um sujeito tinha sido condenado 60 vezes pelo mesmo juízo criminal e nos 60 processos ele havia sido reconhecido por uma foto de WhatsApp. Esse caso virou paradigmático
porque era um sujeito trabalhador, um sujeito honesto, de origem humilde, e que teria sido condenado 69 vezes exclusivamente com base no reconhecimento de uma foto tirada de uma rede social. Houve um habeas corpus promovido por 2 ou 3 associações junto com a Defensoria Pública no Rio de Janeiro, onde se comprovou que esse sujeito que estava preso, decorrente de 69 condenações, não era ele. Provou-se que justamente era outra pessoa, o responsável, que inclusive estava preso no mesmo presídio para o qual ele foi levado. Então, são coisas do dia a dia, veja, não são a regra, são exceções. Mas nas exceções é que nós temos que buscar uma solução que garanta o direito à ampla defesa e garanta a efetividade da jurisdição criminal também. Há 20 dias atrás tivemos um outro caso de um sujeito com 12 condenações, defendido por um projeto do estado de São Paulo, é uma ONG, chama-se Innocence Project, que é uma ONG que trabalha gratuitamente para presos que se dizem inocentes e, claro, essa ONG tem um corpo jurídico que faz um filtro que normalmente não se deixa impressionar propondo uma aventura jurídica, não é isso, ela seleciona casos paradigmáticos e também nós absolvemos num processo só o sujeito de 12 condenações porque teria sido reconhecido por fotografia. Então o que a gente aprende disso? Que o reconhecimento pessoal e o reconhecimento fotográfico, ele é uma prova, realmente ele é uma prova útil, mas ela tem que ser realizada nos moldes do artigo 244 do Código de Processo Penal. Não é esse simples reconhecimento que a vítima chega numa delegacia, pega um álbum, uma foto 3x4, né, e dizer, não, foi ele. Há diversos fatores psicológicos, comportamentais, sociológicos que induzem, às vezes, a vítima a reconhecer aquele ou aquela como sendo o autor do crime. E isso sem contar também, às vezes, a indução que a polícia judiciária faz para que aquele determinado sujeito seja reconhecido. O que até se entende, de certo ponto, porque a polícia trabalha também com esse paradigma da eficiência. A polícia quer dar resposta à investigação. Então, essas situações que repito, que não são regra, são situações excepcionais, porque nós temos um trabalho, de um modo geral, um trabalho muito bem feito pela Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária da União, pelas polícias militares, que são as polícias ostensivas dos estados, pelas polícias civis. Em regra, o trabalho é bem feito. O que falta, às vezes, ou muitas vezes, é falta de supervisão do Ministério Público. O Ministério Público, muitas vezes, ele não cumpre a sua tarefa de supervisionar a autoridade policial. E aí, de uma instrução mal feita, quer-se exigir uma condenação. E o Judiciário não pode responder a esse pleito do Ministério Público porque não há uma prova idônea, não há uma prova suficiente, não há uma prova convincente. E também isso viola o princípio constitucional do indúbio pro réu. Esse é um dos maiores princípios constitucionais sobre a liberdade do cidadão, que é muito claro no ordenamento jurídico brasileiro e em tratados internacionais aos quais o Brasil aderiu. Então, o reconhecimento pessoal é uma coisa muito importante, muito complicada e tem que ser feito com muita cautela. Além do que, claro, nós firmamos a jurisprudência de que o reconhecimento pessoal, por si só, claro, a depender do caso concreto, é muito difícil de obter uma condenação sendo a única prova. Isso deve ser corroborado com provas produzidas em juízo, até porque o artigo 155 do Código de Processo Penal diz que nenhuma condenação poderá se basear tão somente em provas produzidas no inquérito, mas sim essas provas produzidas em juízo mediante contraditório e ampla defesa. Outra questão muito interessante que eu estava sendo vencido, mas acabei sendo vencedor, se é que se pode usar isso, mas um caso que o relator trouxe, um colega meu, sobre o valor
o valor probatório do depoimento do policial no momento da prisão em flagrante. O meu colega trouxe um voto brilhante, erudito, de 50 páginas, enfim, e eu perguntei até, bom, mas onde nós moramos? Da onde veio esse voto brilhante, erudito, doutrina americana, jurisprudência alemã, um voto academicamente espetacular. Em suma, o que ele dizia, ou o que ele queria dizer é que o depoimento do policial, aquele policial que efetua o flagrante, ou seja, que é 94, 95% dos casos, não vale nada. Ele disse isso, o depoimento do policial não vale nada. Além de ele ter que... ele tem que filmar, ele tem que gravar, e depois ele tem que ser ainda corroborado em juízo por outras provas. Aí eu falei, deve ter alguma coisa errada isso, ou nós não estamos no mesmo tribunal, no mesmo país. Aí eu pedi vista. Trouxe um voto bem menos erudito, 10 páginas, meu voto, 8, 10, 12 páginas. Mas eu tentei mostrar que realmente, hoje nós vivemos em um estágio onde o princípio de presunção de legitimidade da administração pública ele deve ser um pouco repensado, né? Não é simplesmente por só ser o depoimento policial que ele terá um valor absoluto, porque durante muito tempo a jurisprudência colocou o depoimento policial como algo absoluto, como não passível de constatação. Eu acho que a evolução e o sistema democrático hoje, os princípios da democracia, exigem que nós tenhamos uma valoração, e essa foi a minha proposta, que acabou sendo aceita pelos colegas, e o meu voto que era vencido acabou sendo o vencedor, de que nós temos que avaliar o depoimento do policial militar da mesma forma com que nós avaliamos qualquer testemunha, com o mesmo valor probatório, com os mesmos ônus, com os mesmos bônus e com as mesmas possibilidades de acreditação. Ora, o depoimento do policial ele não vale mais nem vale menos do que o da testemunha normal. Veja, se houver alguma causa que indique suspeição do policial, isso tem que ser alegado na hora da audiência. O juiz tem que decidir. Mas, na realidade, no mundo fático, no dia a dia do Brasil, o que acontece? A maioria das prisões são feitas pelos policiais e eles são as testemunhas no flagrante e acabam sendo testemunhas em juízo também. Eu fui juiz federal em Foz do Iguaçu. Quem eram as testemunhas que todo dia estavam lá? Os policiais federais que trabalhavam na ponte. Quer dizer, não há... Então, simplesmente você desconsiderar o depoimento de um policial, por ser ele um agente público, em tese interessado, que interesse ele tem? Tem que se demonstrar no caso concreto. Ali houve interesse, ele foi parcial, não é? Mas, em regra, para mim, e isso foi o que prevaleceu, o depoimento do policial tem o mesmo valor probatório do que qualquer outra testemunha, sujeito aos mesmos impedimentos, às mesmas suspeições, aos mesmos ônus que toda testemunha tem. Isso acabou sendo firmado também no Superior Tribunal de Justiça. E agora, o último tema, que é um tema do momento, que vai muito também na linha do que falou o ministro Flávio Dino. Isso aqui hoje é uma fonte de muita informação. Nós temos aqui telefone, nós temos agenda, nós temos WhatsApp, nós temos aplicativo bancário aqui dentro, né? E outras coisas mais, né? Temos lá em Brasília, nós temos um aplicativo que é o tal do Detran Digital, então está tudo aqui dentro, tudo ótimo, excelente, né? Mas como eu sou da época da máquina de escrever, as minhas primeiras sentenças foram dadas em máquina de escrever, também, o ministro Flávio também, isso aqui é muito bom, mas eu ainda tenho agenda escrita, agenda física, por exemplo. Mas isso aqui, além de ser muito bom, é um elemento hoje muito importante no direito penal, porque através dele se cometem crimes, através dele ou dentro dele estão as provas do cometimento de crimes. Então, qual é uma das grandes questões hoje que chegam no STJ e chegam no Supremo também, e que nós estamos começando a construir algo sobre isso? É a questão da prova digital.
como assegurar a cadeia de custódia da prova digital. Esses dias nós tivemos um caso de minha relatoria em que nós anulamos a prova extraída de uma conversa de WhatsApp, porque não havia comprovação, ou seja, havia muito mais indício de que a prova tinha sido adulterada do que alguma comprovação da realidade, da autenticidade dessa prova. É um caso de tráfico também. E vocês devem perguntar, mas você só cita o tráfico? Sim, o crime de tráfico hoje é o que mais chega no STJ, está em primeiro lugar, longe de todos os outros. Então, o tráfico hoje é um problema mundial, mas é um problema brasileiro, de uma forma muito específica até. O Brasil é classificado pela ONU como um país de tráfico. A droga é produzida na América Latina, Bolívia, Peru, Colômbia, passa pelo Brasil, entra nos navios, justamente como disse o ministro Flávio, e vai para a Europa, para a África e para a Ásia. Nós somos hoje, talvez, o país onde o volume de ingresso e exportação de drogas é um dos maiores do mundo. Mas como você preservar o conteúdo se uma mensagem de WhatsApp é alterável, é adulterável? Existem elementos técnicos hoje, existem normas que são sugeridas, inclusive pela ABNT, e que eu sugeri no meu voto até, que certos vestígios probatórios hoje, eles têm que ter alguns elementos de característica. Veja, não é um precedente qualificado, não é obrigatório, mas é um início da construção de uma doutrina e de uma jurisprudência sobre isso. A prova digital, para ser válida, ela tem que ter possibilidade de ser auditável, ela tem que ser repetível, ela tem que ter a possibilidade de ser reproduzida e tem que ter também o pressuposto da justificabilidade. Justamente buscados esses conceitos em normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Não há hoje ainda uma preparação, digamos, tão compatível com o nível de exigência, porque as perícias muitas vezes são feitas nos celulares por pessoas que não são peritos. A Polícia Federal, ela tem uma perícia, ela tem um nível de sofisticação nas investigações, nas persecuções penais, é muito maior do que as polícias dos estados da federação. É uma realidade, claro. E isso torna mais preemente que o sistema de segurança pública unido nacional possa fazer uma intercambiabilidade desses instrumentos. Porque há hoje uma dificuldade muito grande e nós temos um aparato na estrutura do direito penal, ou seja, da persecução penal, e que garanta uma produção rígida de prova. Porque também não adianta uma condenação baseada em uma prova falsa, de uma prova não confiável. Então, sempre aquele princípio, a dúvida beneficia o réu. É um princípio mundial, mas nós temos que nos preparar, e nós temos que discutir muito isso, temos que conversar muito sobre esses institutos, esse diálogo que se estabelece entre o judiciário, entre os municípios, entre as autoridades e também junto ao legislativo, né, que são propiciados nesse tipo de evento, que garantem que nós estejamos pensando juntos sempre para soluções melhores que possam reduzir a criminalidade. Eu reitero, então, a minha extrema gratidão pelo convite de estar aqui e também agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.